O que são distorções e pontos de parada? São máximas e mínimas de candles. Só que a distorção, anota aí, distorção é onde o preço faz as paradinhas. O gráfico não fica tremendo? Sim ou não? Sim. O gráfico fica tremendo. O gráfico fica subindo e descendo. Na Profit ele desliza até mais bonito do que na Trade, né? Distorções são as máximas e mínimas dos candles que geralmente elas tendem a ser pontos de parada. Por exemplo, se eu botar uma linha no fundo desse candle e puxar, respeitou aqui, aqui, aqui. Sim ou não? Sim. Então são pontos de parada, ok? Se tu compra aqui, é porque tu já viu o gráfico pontos de parada aqui, ó, para trás, sim ou não? Sim. E o teu alvo é aonde? Pode ser aqui nesse pontinho de parada, aqui nessa distorção, aqui nesse pontinho de parada. Ok? Então, pontos de paradas são geralmente suportes e resistência onde o preço tende a buscar a região para poder fazer o movimento. Ok? Note que tinha um diário aqui no azul, essa linha azul é um diário, mas ele não teve força, ele parou logo bem aqui, ó. E se eu puxar essa linha mais para cá, vou identificar outras regiões onde ele respeitou. Por exemplo, esses três candles aqui, eles fecharam acima dessa mínima, desse pontinho de parada, certo? Aqui ele fechou abaixo, abaixo. Aqui ele já rasgou, aqui já rasgou também. Aqui ele respeitou o diário. E a gente vai olhando. E para trás ele tem movimentos que respeitaram mais ainda. Mas enfim, o que é que eu quero que vocês entendam hoje? Que pontos de parada nada mais é do que suporte e resistência de um movimento, seja do diário, seja dos 60 minutos, seja dos 5 minutos. São os pavios dos candles de 5, 60 e diário. Ok? O ponto de parada, geralmente, ele é uma região onde o preço ele vai buscar para fazer um movimento, que são nada mais é do que as violinadas. Por que que a violinada ele vai ali e depois retorna? Porque ele foi pagar o pedágio, digamos assim, entre aspas. Ele foi lá buscar a região, pegar os contratos e subir ou descer. Por exemplo, esse candle aqui, ele veio só violinar. Ele veio buscar aqui, esse pontinho de parada, e depois ele retornou. Quem entrou nessa operação e botou o stop aqui, se lascou. Entendeu? Quem comprou aqui e botou stop atrás desse pavio desse candle, foi estopado. Olha a violinada. Acho que ele pode ter testado para baixo. Não importa o teste, ele está falando de... Ó, nós estamos falando da ferramenta. Depois a gente vai juntar todas essas ferramentas para fazer a leitura do contexto. Certo. Beleza? Vamos por partes. Porque tem uma galera que está iniciando ainda e eu preciso fazer mastigadinho aqui para ela. Daqui a pouco tá todo mundo aí no mesmo nível, a gente já está lendo o contexto. Certo? E aí o que acontece? Ele vai só lá buscar a região e volta. Porém, Fábio, ele deu uma pausa bem aqui nessa linha de 60. Depois ele veio buscar essa aqui. Depois ele veio buscar essa aqui, que é a mesma essa. Ó. Depois ele ganhou essa, aí veio buscar essa e não ganhou. Ok? Ele vai parando, o gráfico ele vai parando. Ele vem aqui, depois ele vai aqui, depois ele vai aqui. Certo? Então, isso são pontos de parada. Se o gráfico vem de cima para baixo, meu ponto de parada é para onde? Para a esquerda. Ó. Vamos puxar aqui, ver se respeitou. Ó, como respeitou. Ó. Então, você vai ver que são regiões. É claro que você não vai encher o gráfico de linhas. Já basta o de 60 e do diário. Que você precisa identificar pontos onde pode vir a retrair o preço. Então, assim, isso são pontos de parada.